Fizemos uma viagem missionária para o sertão, há alguns anos. Lá para o sertão do Seridó, no interior do Rio Grande do Norte. E visitamos várias cidades, era uma equipe trabalhando, fomos de ônibus, uma loucura. E era um sábado e visitamos uma cidade, trabalhamos naquela cidade onde tínhamos missionário lá. E minha última casa para visitar era uma casa na periferia do município de Parelhas, no bairro de Santo Antônio, Rio Grande do Norte. Um lugar muito pobre. Eu fui visitar um moço que tinha se convertido, tinha 6 meses que tinha sido batizado. Ele e a esposa foram batizados, 4 filhos. Ele trabalhava numa olaria, ganhava R$2 por dia carregando terra quando tinha serviço. A casa dele não tinha energia elétrica, portanto não tinha nada que a sua casa tem. Para entrar na casa dele eu me abaixei um pouquinho, que a porta era menor do que eu. Um lugar muito simples. Casa dele muito simples, chão batido. E nós levamos alguns alimentos, roupas. O pastor já tinha nos dado as informações sobre aquela família que estava congregando na igreja. E eu fui com 2 jovens comigo e ali nós oramos e lemos a Bíblia. E chegou no final da visita. Era um final de tarde, aquele sol do Nordeste entrando assim vermelho naquela casa simples. E eu falei para aquele irmão, né, o nome dele João. Falei, irmão João, logo mais à noite você vai ao culto então. Porque temos o coral, trouxemos um coral, vai cantar, vai ser um culto na praça, vai ser muito bonito. Aí ele disse assim para mim, pastor, não vou não. Eu falei, rapaz, mas por que você não vai? Ele falou, pastor, eu não tenho um sapato para ir. E a calça que eu tenho, só tem uma calça que tá rasgada nos 2 joelhos. E eu vou ficar com vergonha. Tem muita gente aí de fora, meus irmãos, e eu vou ficar com vergonha. Aí eu falei pra ele, meu irmão, não tem problema não, pode ir de chinelo. Ele falou assim, eu não tenho chinelo. Eu frequento a igreja descalço. Irmãos, acendeu uma luzinha dentro de mim, entrou uma ideia aqui que eu tinha certeza que não era minha. A ideia foi assim, dá o seu tênis pra ele. Não era essa ideia, eu não queria dar esse tênis. Eu tinha feito uma viagem aos Estados Unidos, aí eu passei em Nova York, e eu queria, na época não tinha aqui no Brasil uma marca de tênis chamada Wilson de couro. E eu encontrei esse tênis em Nova York, paguei $180 e eu tava usando esse tênis pela 2ª vez. Você acha que eu ia ter a ideia de dar esse tênis? Sem chance. E o negócio dentro de mim, dá o seu tênis pra ele. E eu cá comigo, mas é de Nova York. Pá, não tem no Brasil. Eu vou na rua amanhã, compro outro. Ele falou, dá esse. E aqui o cérebro, ó, esperto. Sei como é que eu saio dessa. Pergunta o número pra ele, que não bate com o teu, você tá livre, glória a Deus. Deus é bom, meu irmão. Aí eu perguntei pra ele assim, meu irmão, que número você calça? Aí ele tava de cabeça baixa, olhando pro pé, aquele pé barrento. Ele falou assim, pastor, eu não sei, porque eu nunca calcei um sapato. E aquela luzinha dentro de mim assim, o número é igual ao seu. Eu não tive outra chance, meu irmão. Aí eu te enfiei o dedo assim no sapato. Ô, João, toma esse sapato aqui. Em nome de Jesus, você vai pra igreja com ele hoje. E de fato, quando ele entrou de mão dada com a esposa, aqueles barrigudinhos atrás dele, e ele usando aquele tênis. Aquela noite eu preguei com a sandália havaiana, porque eu tava em outra cidade, o irmão comprou pra mim, aí eu usei uma sandália havaiana. Queridos, eu tô contando essa história, não é pra dizer que eu dei o tênis pra ele, não, porque eu não fiz mais do que a minha obrigação. Eu tinha outros tênis lá em casa e outros sapatos lá em casa. Aquele tênis do meu pé era pura vaidade. E se a gente, pra ser feliz, a gente depende da marca do tênis ou da marca da roupa, a gente é muito medíocre. O que me define não é o que eu visto, nem o que eu calço, é a plenitude de Cristo na minha vida. Nós somos abençoados não pelo que nós temos, mas pelo que somos em Cristo Jesus. E aí no finalzinho eu tomei uma aula de mestrado em vida cristã, e o professor foi o João, e ele era analfabeto, não sabia fazer um ó com copo. Esse cara me deu um mestrado em vida cristã no sertão do Seridó. Porque diante daquele cenário, já estava assim, encerrando a coisa para eu ir embora, eu resolvi perguntar para ele assim, irmão João, você é feliz? Aquele moço estava de cabeça baixa, descabriadinho assim, até então ele olhou nos meus olhos e falou assim, ô pastor, eu sou o homem mais feliz da face da terra. Pastor, eu nunca comi uma pizza, mas eu já comi o pão da vida. Pastor, eu nunca tomei uma Coca-Cola, mas já bebi da água da vida. Eu nunca usei um tênis, uma roupa de marca, mas as minhas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Nunca fui num lugar bacana, nunca fui num shopping, mas eu já fui no Santo dos Santos. Pastor, minha casa não tem luz elétrica, não tem água encanada, e o pote está até rachado, não tem água. Mas na nossa casa, pastor, tem a luz de Cristo e a água da vida. Pastor, o senhor está visitando a família mais feliz da face da terra, porque desde que eu me converti, Jesus veio morar aqui em casa, comigo, com a esposa e com as crianças, e a nossa casa é uma casa feliz, pastor, porque nós somos de Jesus. Irmãos, aquele moço me ensinou que o que nós somos em Cristo Jesus é o bastante para a gente ser feliz.